E na aula de hoje, que é a aula de neomendelismo, né, das extensões e exceções, né, do mendelismo, né, do que Mendel teve, do que Mendel estudou, exatamente. E para isso é importante a gente compreender bem os quadros de Punnett, as proporções fenotípicas que o Mendel teve. E por isso eu vou treinar com vocês primeiro, tá? Então vamos começar a aula de hoje, né, treinando montar os quadros de Punnett, tá? Para depois a gente ir para a parte de neomendelismo. Então vamos começar. Vamos tentar relembrar um pouquinho, né, da aula passada. Bom, eu trouxe aqui um exercício em que a gente tem a característica da cor da pelagem de cães, tá? Então a gente tem lá os cães com esse fenótipo, né, de cor preta e o fenótipo de cor caramelo, tá? E aí eu vou falar para vocês, isso daqui já vai ser um exercício mesmo, né? Para vocês pegarem isso e passarem isso para o estudo dirigido, tá? Então peguem o que eu vou falar aqui e lá no estudo dirigido vão ter vários desses treinamentos também para vocês. Então, a gente tem, né? Eu estou dizendo para vocês que a gente tem então a cor da pelagem, preto e caramelo, e nós temos aí linhagens parentais puras. Então, se vocês forem lembrar da aula passada, né, a gente falou sobre o que seriam as linhagens puras, né? O que são linhagens puras? São linhagens que o cruzamento, né, ao longo de várias gerações, o endocruzamento dessas linhagens gera sempre o mesmo fenótipo, tá? A prole 100% tem o mesmo fenótipo da prole aí parental ao longo de diversas gerações. Isso faz com que essas linhagens aí puras, elas apresentem para aquele gene, no caso aqui para a cor da pelagem, apresentem alelos idênticos, né, para aquele gene. Ela não tem um mix de alelos, né, não tem um alelo diferente do outro, ela vai ter dois alelos idênticos para aquele gene, tá? Então vão ser aí homozigotos, tá? E aí eu estou dizendo que o alelo para a cor preta, ele é dominante, tá? Que é o alelo azão. E o alelo da cor caramelo, ele é o recessivo, que é o alelo azinho. Isso a gente já poderia deduzir a partir desse cruzamento aqui, né? Que se a gente cruzou uma linhagem parental homozigota preta com uma linhagem parental homozigota caramelo, e a gente teve na F1, né? Nessa prole 100% da cor preta, quer dizer que a cor preta predomina, né, em relação à cor caramelo, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz quando o exercício dá, né, essas questões da cor, das linhagens puras, diz quais são o alelo dominante e recessivo, às vezes não diz e você deduz qual, né? É dispor os fenótipos, né? Então, a gente tem que primeiro dispor os fenótipos para depois montar o quadro de Punnett. Então, tá. Então, vamos dispor os fenótipos desses indivíduos. A minha linhagem parental, como eu sei que ela é pura, ela é homozigota, né, para essa característica. Se eu tenho um indivíduo preto, ele vai ser homozigoto dominante, já que essa característica é dominante. E o outro indivíduo vai ser o homozigoto recessivo, né? E a nossa F1, ela vai ser o cruzamento, né, de homozigotos, né, dominante e recessivo, 100% vai dar o quê? Né? Vai dar o heterozigoto. Por quê? Porque esse indivíduo ele só tem o alelo azão para doar e esse indivíduo aqui ele só tem o alelo azinho para doar para sua prole. Então é como se a gente montasse um mini quadro de Punnett em que, né, a gente tem o cruzamento desses parentais para chegar na F1, né? A gente tem lá um indivíduo doando apenas o alelo azão, porque ele só tem esse alelo, e o outro indivíduo doando apenas o alelo azinho. Então, a gente tem 100%, né? A gente só tem uma possibilidade de genótipo para esse gene, né, na nossa F1. Então, por isso que 100% dela vai ser azão-azinho, vai ser heterozigoto. E aí, então, a gente vai ter uma F2, né? Vamos ter, então, a geração de uma outra... vamos formar aí uma outra geração, a geração F2, que vai partir aí do cruzamento, né? De dois cruzamentos, né? Dois cruzamentos possíveis que a gente vai treinar aqui, que é o cruzamento do parental caramelo, tá? Então, o parental caramelo, que é esse indivíduo aqui, com a F1, com a minha F1, que é esse indivíduo aqui. Tá? Então, vamos fazer esse cruzamento e vamos fazer também o entrecruzamento, o endocruzamento, enfim, da geração F1. Então, nós vamos cruzar, né, dentro dessa prole F1, machos e fêmeas dessa prole que vão ter o mesmo genótipo, tá? Então, vamos começar fazendo como? Você vai ter que olhar qual é cada um dos genótipos de que estão cruzando e montar o quadro de Punnett. No quadro de Punnett, você vai montar com os alelos
que vão ser doados por cada um desses indivíduos. Quais alelos eles têm? Quais alelos eles podem doar, né? Esse indivíduo, como a gente já falou, ele só tem um alelo azinho, só vai poder doar ele. E o outro indivíduo tem os dois alelos, azão e azinho, podendo doar cada um dos dois também, na mesma proporção, né? Por conta da segregação igual que a gente já viu na aula passada. E então, o que a gente vai ter, né? Fazendo o quadro de Punnett aí, a gente tem aqui azão e aqui azinho, temos a possibilidade, então, de ter um azão azinho, tá? E aqui nesse outro entrada aqui do quadro de Punnett, a gente vai ter o azinho azinho e combinando com outro azinho azinho, tá? Então, assim é que a gente monta o quadro de Punnett, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir falando, mas eu vou passar rápido enquanto isso. A princípio, é um conhecimento já simples que a gente já tem no ensino médio, né? E para o outro cruzamento, entre cruzamento da F1, então nós temos aí azão azinho cruzando com azão azinho. Então, quais são os gametas, né? Quais são os alelos que vão estar presentes nesses gametas desses indivíduos? Vão estar presentes tanto o azão, como pode estar presente o azinho também, para os dois, né? Então, aqui a gente já vai ter um quadro de Punnett de 4 entradas, tá? Aqui a gente tinha um quadro de Punnett só de 2 entradas. Por quê? Porque um dos indivíduos só tem um alelo para doar. Então, no quadro de Punnett com 4 entradas, a gente tem a possibilidade aí de ter o azão azinho e azinho, tá? Aí na proporção fenotípica aí de 3:1. E aí, a partir disso, vem as perguntas desse exercício, né? Que seriam aí, por exemplo, quais são as proporções fenotípicas nesses cruzamentos, né? Tem algumas que a gente vai perguntar isso. Então, o que é proporção fenotípica? Dentro desse cruzamento, qual vai ser o percentual, né, em que a gente vai ter um determinado fenótipo e qual o percentual do outro fenótipo, né, que a gente vai ter como resultado para esse cruzamento? Como responder essa questão? A gente pode tanto responder em percentual como em fração também, tá? Então, se eu estou perguntando da proporção fenotípica, né? Estou perguntando da proporção fenotípica, eu tenho que parar e olhar o meu quadro de Punnett e determinar qual é o fenótipo baseado no genótipo que deu para cada um desses cruzamentos, né? Então, aqui eu coloquei com essas cores, né, das caixinhas. Então, aqueles que vão ter pelo menos um alelo dominante vão ser a cor preta e aqueles que tiverem duplamente recessiva que vão ser da cor caramelo, né? Então, qual é a proporção, né? Aqui, por exemplo, para esse cruzamento aqui, para esse primeiro cruzamento, a gente vai ter uma proporção que em 2, então a gente tem aqui 2 entradas, num total de 2, a gente vai ter um deles caramelo e um deles preto, né? Para um total de 2 vai ser 1:1, tá? Então a gente pode dizer aqui que nesse caso a gente vai ter 1:1. Ou a gente também pode colocar com 50% caramelo, 50% preto, tá? Ou meio caramelo, né? 1/2 caramelo e 1/2 preto, tá? E aqui para o outro cruzamento, a gente vai ter aquela proporção fenotípica 3:1, né? Porque é um total aqui de 4. Então, 3 pretos para 1 caramelo, tá? Ou você pode falar também como 75% preto para 25% caramelo. Ou 3/4, né, preto para 1/4 caramelo, tá? Todas essas possibilidades são só formas de você demonstrar aí essa proporção fenotípica, tá? E aí vem uma segunda pergunta do exercício, né? Que seria, por exemplo, perguntar qual a probabilidade de nascer um cão caramelo desses cruzamentos, de cada um desses 2 cruzamentos que a gente viu, tá? Então, primeira coisa é pensar, tá perguntando a probabilidade de nascer um cão com um determinado fenótipo. Que fenótipo é esse? Caramelo. Ok, então se eu já sei que eu tenho que observar qual a probabilidade de ter esse cão aí com esse fenótipo caramelo, qual o genótipo que está associado a esse fenótipo? Azinho, nesse caso aqui. Beleza, então vamos olhar para o nosso primeiro cruzamento aqui. Qual que é essa probabilidade, né? A gente observa, né, se é para o fenótipo que ele está perguntando, caramelo, ele está perguntando para o fenótipo. Então, vamos olhar os fenótipos, né? Novamente com esse coloridinho aqui para ajudar a gente a observar. Então, em 2, num total de 2 para esse cruzamento aqui, eu tenho uma chance de ter esse caramelo. Ou seja, é meio
ou de 50%, tá? 1/2 ou 50%. 50% você chega lá se você fizer, para converter para o percentual, né? Esse 1 no total de 2 é só dividir 1 por 2 e multiplicar por 100, você vai ter 50%, tá? E para o outro cruzamento, a gente vai ter aí uma probabilidade diferente, porque a gente tem a probabilidade de ter aí um genótipo azinho com esse fenótipo caramelo, então, portanto, em um total de 4, né? Então, é 1 em 4, tá? 1/4, tá? E dividindo 1 por 4, multiplicando por 100, você vai ter aí que isso é 25%, tá? Então, essas que seriam aí as respostas. Para o cruzamento azinho, você vai ter aí meio, 50% de chance de ter um cão caramelo. E para o cruzamento aí monohíbrido, né, azinho com azinho, você vai ter aí 1/4 de chance ou 25% de chance de ter um cão caramelo desse cruzamento, tá? E aí vem a segunda pergunta, né? Vai vir aí uma outra pergunta, por exemplo, perguntando, né, qual a probabilidade de nascer agora um cão preto, mas a pergunta diz com um genótipo idêntico ao parental. Tá? Preto com um genótipo idêntico ao parental. Qual é o genótipo do parental? Vamos pensar lá. O parental ele é preto, né? Tá querendo um cão preto igual ao parental. Então, se tem um parental que é caramelo, desconsidera, né? Você vai pensar no que é preto. E o preto parental, ele tem lá a sua linhagem pura, né? Ele é de linhagem pura. Então, ele não é só simplesmente com esse fenótipo preto. Quer dizer que ele tem um genótipo específico, um genótipo azão, tá? Então, ele está perguntando qual a probabilidade de ter esse genótipo idêntico ao parental, por exemplo. Então, vamos observar para esse primeiro cruzamento aqui. Para esse primeiro cruzamento, procuramos, então, se é possível de ter um genótipo azão. É possível? Não, né? Porque para ter um genótipo azão, obrigatoriamente, o pai e a mãe desse cachorrinho aqui vai ter que ter, cada um deles tem que ter pelo menos um alelo azão para você ter, né, no filho, né, tendo esses dois alelos idênticos para dar esse genótipo aí azão. E aí, nesse primeiro cruzamento aqui, isso não acontece, porque um, né, desses progenitores aí vai ter somente um alelo azinho para doar. Tá? Então, você não tem azão para esse cruzamento, então a chance é de 0% para esse primeiro cruzamento. Já para o segundo, a gente tem essa chance de acontecer sim, que é, nesse caso aqui, não é de 3 em 4, tá? Porque ele não está perguntando em relação ao somente o fenótipo do cão preto, ele quer um genótipo específico. Então, aí, se ele tivesse perguntado somente um cão preto, seria de 3 em 4, né? Mas, aqui, para esse genótipo específico, é só a probabilidade de uma em um total de 4, tá? Então, é 1/4 ou 25%, tá? Então, para cada um desses cruzamentos, então a chance para esse é de 0 e para esse aqui é de 25%, 1/4. Agora a gente vai falar aqui, né, dos cruzamentos em que a gente considera aí agora duas características, não só a cor do pelo, mas também a forma do pelo, tá? Então vamos ver a cor e vamos falar da forma, tá? Então aqui eu disse para vocês, por exemplo, para uma questão dessa, eu coloquei essa figura aqui, que você tem os cruzamentos, né, da geração parental, gerando uma F1, e o cruzamento da F1 com ela mesma gera uma F2, e a pergunta é que fração dos filhotes F2 tem pelagem caramelo e lisa, tá? E a forma lisa, tá? Se eu disser para vocês na questão lá que as linhagens parentais são puras, normalmente isso vai estar trazendo, né, para que a gente consiga ter certeza de qual é o genótipo da F1. Então, se as minhas linhagens parentais são puras, né, normalmente vamos pensar que elas são, então, homozigotas para esses genes que a gente está estudando, tá? Que é o gene da cor, que é o A, e o gene da forma, por exemplo, aqui que eu estou colocando como B. Tá? Então, a gente vai ter para o A os alelos azão e o alelo azinho, e para a forma a gente vai ter o alelo Bzão e o alelo Bzinho, tá? Agora, primeiro a gente tem que observar, a partir desse cruzamento aqui, qual é a característica dominante e qual é a recessiva, né? Para a gente observar isso, basta a gente observar do cruzamento de uma parental, né? Que tem as características de pelagem preta e encaracolada. Então, homozigota para a condição preta e homozigota para encaracolada, cruzou com uma linhagem aqui, que é homozigota para pelagem caramelo e homozigota para pelagem lisa, tá? Então,
fenótipos aí distintos para essas duas características de cor e forma. Então, quando você cruzar os parentais que são homozigotos, que só tem alelos idênticos, né, para esses dois genes aí, você vai gerar uma F1 completamente o quê? Heterozigota. E por isso que 100% dela tem o mesmo fenótipo, tá? Porque um alelo desse vai dominar em relação ao outro alelo para os dois genes, para cor e para forma, tá? Então, assim a gente chega à conclusão de que a F1 é uma dupla heterozigota, tá? Aí a gente tem aí um dihíbrido, né? A gente tem uma dupla heterozigota para os dois genes, azão, azinho, bezão, bezinho. E a partir disso a gente já consegue observar também quais são os fenótipos dominantes e quais são os recessivos, tá? Se a cor, né, é o A, a gente já sabe aí que o azão é o que vai determinar o fenótipo dominante, e nesse caso a F1, ela tem o azão, e qual é a cor dela? Preta, como a gente já viu nos exercícios anteriores. E agora, para a forma, como é que eu vou descobrir se a forma lisa ou encaracolada é dominante? A partir ali da minha F1. Se a minha F1 vai ter pelo menos um Bzão, né, como alelo, né, vai ter um alelo Bzão ali presente, porque ela é uma heterozigota, qual forma de pelo ela tem? Lisa. Então, quer dizer que o Bzão é que vai determinar para a lisa, e esse vai ser o alelo aí dominante, né, em relação ao fenótipo encaracolado, tá? Então, a partir disso, já consigo dizer quais são os alelos dominantes e quais são os alelos recessivos para esses genes, tá? Só observando aqui, não necessariamente a questão vai trazer, tá? E aí a gente vai dispor todos os genótipos, já sabemos o genótipo da F1, mas agora a gente consegue observar a partir disso quais são os genótipos da geração parental. Então, se eu tenho aqui pelagem preta e encaracolada, e eu sei que ele é um homozigoto para as duas condições, né? Para ter a pelagem preta, então ele vai ter que ter o azão. Se ele é homozigoto, ele é azão, né? E para ter a pelagem encaracolada, ele tem que ter o bezinho. E se ele é homozigoto, ele tem que ter bezinho. De qualquer forma, ele teria que ter bezinho para ser encaracolado, porque é recessivo. Então, beleza. Então, esse genótipo aqui é azão, bezinho. E do outro progenitor, né? Seria aí, no caso, azinho, bezão, tá? Azinho determinando a cor caramelo e bezão porque ele tem a forma do pelo lisa, que é a dominante, tá? E aí agora a gente vai para a pergunta, que é que fração dos filhotes F2, né, de uma F2 que teve o entrecruzamento da F1, tem uma pelagem caramelo e lisa, tá? Então a primeira coisa é pensar no qual é o genótipo, então tem que dispor todos os genótipos, não é mesmo? Porque a gente tem que pensar que nessa pergunta ele está perguntando em relação a esse fenótipo e qual é o genótipo que está associado a esse fenótipo aqui de pelagem caramelo e lisa, né? A gente sabe que para ser caramelo vai ter que ser azinho, necessariamente. E para ser liso, ele tem que ser ou bezão, ou bezinho, ou heterozigoto também dá a forma do pelo lisa, tá? Então, quer dizer que ele vai ter que ter esse genótipo aqui. Azinho, bezão, qualquer coisa. Esse qualquer coisa eu coloco normalmente um tracinho, porque aqui pode tanto estar um bezão quanto um bezinho, que vai determinar o mesmo fenótipo, tá? De pelagem lisa, no caso, tá? Então, essa terminologia aqui, ela é muito útil, vai ser muito útil ao longo da nossa aula de hoje, vocês vão ver bastante. Então, quando não importar qual vai ser o outro alelo aqui, pode ter tanto aqui um Bzão quanto um Bzinho, né? A gente coloca assim, né? Determinando esse genótipo assim. Então, nesse caso, eu posso tanto ter azão, Bzão, quanto azinho, Bzão, quanto azinho, Bezinho. Vai dar o mesmo fenótipo. Ele quer a probabilidade de ter esse fenótipo de pelagem caramelo e lisa. E aí agora vamos fazer então o quadro de Punnett, para a gente chegar a qual vai ser a fração, né, de ter esse fenótipo aqui específico, né? Então agora o quadro de Punnett vai ser para duas características. Então a gente vai, né, determinar aqui quais são os gametas que podem ser aí doados por esses indivíduos, por esses progenitores aí que são duplo heterozigotos, né? Então, a gente vai ter as combinações possíveis entre doar, né, um determinado alelo do gene A e um determinado alelo do gene B. Então, vamos lembrar lá da segregação lá independente, né, que vai acontecer com diversos genes, né, como observou lá o Mendel, né, que eles podem segregar independentemente. E aí você vai ter o quê? Uma segregação que vai gerar ali um gameta azão, bezão de um lado e azinho, bezinho do outro.
E a gente tem a possibilidade de formar também um gameta Azão Bzinho e do outro lado ter um Azinho Bzão, tá? Então, essas são as possibilidades. Azão com Bzão, Azão com Bzinho, Azinho Bzão e Azinho Bzinho, tá? Então, essas possibilidades aqui que a gente coloca, então, para o quadro de Punnett para formar as entradas. Então, se eu tenho 4 possibilidades para esse progenitor e a mesma coisa, né, para o outro, né, que tem o mesmo genótipo, a gente vai ter um quadrinho 4 por 4 que vai ter 16 entradas aqui, portanto, tá? Então, se a gente fizer as combinações, é só fazer as combinações, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Aí, nesse caso aqui, Azão, Azão, Bzão com Bzinho, né? E por aí vai. E aí você vai completando esse quadro, né? Do cruzamento do duplo heterozigoto. Fazer esse exercício é bom, é interessante para vocês conseguirem aí firmar esse conteúdo, tá? É sempre no exercício, eu gosto de fazer mesmo esses quadrinhos, não dá muito trabalho, fazer na mão e tal, é tranquilo. E aí, a partir disso, agora, fazendo esse quadro de Punnett, eu vou observar, procurar, né, o que tá me perguntando na questão, que é os filhotes que têm pelagem caramelo e lisa. O caramelo e lisa tem aquele genótipo específico, que tem que ser azinho, azinho, Bzão, qualquer coisa. Então, vamos ver lá. Aqui estão os azinhos, azinhos, as possibilidades de azinho, azinho, né, estão aqui, nessas combinações desses gametas com esses daqui, tá? E, dentre eles aqui, a gente tem 3, né? Gerando aí possibilidade do Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. E 2 aqui, gerando a possibilidade do Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Lembrando que esse daqui seria o caramelo encaracolado, né? Então, são esses 3 aqui que satisfazem, né, ao genótipo, ao fenótipo que está sendo pedido para essa pergunta. Então, a gente tem a probabilidade que fração dos filhotes vai ter essa pelagem, caramelo e lisa, são 3 em um total de 16. Né? Então, 3 em um total de 16, se vocês fizerem um percentual, vai ser 18,75%, tá? Então, essa seria a resposta aqui. Mas é interessante a gente observar também, de uma maneira geral, nesses quadros, né, de cruzamentos de híbridos, né, com os duplo heterozigotos cruzando, a gente vai ter esse quadro 4 por 4, como eu falei, com essas 16 possibilidades, em que a gente vai ter sempre uma proporção aí de fenótipo, né, de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Que foi o que Mendel observou lá quando ele estava observando os genes, né, para forma e cor lá das ervilhas, das sementes das ervilhas, por exemplo, né? E aí nesse caso aqui também se aplica, né, já que a gente tem aí 2 genes para 2 características cada um com a sua característica, né, para cor e para forma, gerando aí 4 fenótipos possíveis: o preto liso, o preto encaracolado, o caramelo liso e o caramelo encaracolado. Tá? Em que você vai ter aí, num total de 16, 9 deles, né, tendo esse fenótipo preto e liso, que exige aí, né, você ter um genótipo com pelo menos um alelo dominante A e pelo menos um alelo dominante B, tá? Então, pelo menos um Azão e pelo menos um Bzão. Então, seria esse genótipo aqui. Você vai ter 9 deles aqui no quadro, tá? Vai ter 3 do preto, né, que vai ter pelo menos um Azão e qualquer coisa no outro alelo, e sendo encaracolado, ele vai ter para o outro gene Bzinho, Bzinho, tá? Então, vão ter 3 desse tipo preto, né, que é um fenótipo dominante com o outro fenótipo recessivo encaracolado. Vai ter 3 desse tipo que a gente acabou de observar, né, que tem o fenótipo recessivo para cor, caramelo, e o fenótipo dominante para a forma, que é lisa, tá? Azinho, azinho, Bzão, qualquer coisa. E vai ter 1 em 16 apenas, sendo o duplo homozigoto recessivo, tá? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Então, a probabilidade desse daqui seria 1 em 16 apenas, tá? Então, essa proporção fenotípica vai se repetir aí, a gente vai falar bastante dela ao longo da aula de hoje, tá? Né, com esses genótipos aí associados, quando a gente tem 2 genes, né, sendo trabalhados aí. Se tem 2 genes sendo trabalhados e você cruza o duplo heterozigoto com o duplo heterozigoto, você vai ter aí 16, né, o quadrinho lá com 16, e vai ter essa proporção para esses genótipos aqui, tá? E a proporção fenotípica aqui, né, fica em 9 para 3 para 3 para 1, mas a gente vai ver ao longo aí da aula de hoje, vamos mudar bastante dessas proporções fenotípicas também.
tá? Nesse caso aqui, se vocês não tivessem feito o próprio quadro de Punnett, somente lembrando que o cruzamento do dihíbrido, né, chegava a essas características aqui, então gravando que 9, né, vão ser no mínimo Azão e Bzão, né, 3 e 3 e 1, né, você chegaria então também a esse resultado sem fazer o quadro de Punnett, só montando lá a proporção fenotípica mendeliana clássica, né, para duas características, dois genes que se agregam independentemente, né. Você teria esse resultado por aqui também, sem fazer o quadro. É uma outra opção. Bom, agora terminando de falar desses quadros de Punnett, tentar relembrar para vocês como que funcionaria, né, quando a herança for ligada, então, aí ao sexo, né? Então, quando a herança for ligada ao sexo, como é que vai funcionar, né? Porque a gente sabe que aí, né, a herança ligada ao sexo, ela vai ter algumas diferençazinhas, né? Por quê? Porque se ele tiver, né, uma fêmea, né, biologicamente fêmea, a gente vai ter aí ela com um par desse cromossomo sexual, que é o cromossomo X, né? Então, ela vai ter um par desse cromossomo sexual X, e no caso, o biologicamente, né, masculino vai ter um cromossomo, uma dose apenas, né, desse cromossomo X, e vai ter um cromossomo Y, que é diferente desse X, né? Então, a fêmea é que vai ter o par de homólogos, né, do cromossomo X, vai ter efetivamente um par, e o homem não. Ele não vai ter um par, ele vai ter apenas um cromossomo X em uma dose e um cromossomo Y, tá? Mas, como qualquer outro cromossomo, assim como os autossômicos, eles vão ter aí genes associados a eles, tá? Genes que estão associados à diferenciação sexual mesmo, né? A essa morfologia diferente entre macho e fêmea. Mas também vão ter outros genes com outras funções demais, não somente na diferenciação aí sexual, principalmente o cromossomo X, tá? E eu vou falar para vocês sobre esse tipo de herança ligada ao sexo, apenas essa, porque essa é a herança que a gente vê, né, em vários animais, diversos animais, incluindo humanos, tá? Mas existem outros padrões, né, de herança sexual com aí cromossomos um pouco diferentes. Mas eu não vou nem chegar a citar, porque o interesse de vocês é mais, né, realmente, nessa parte mais, né, de humanos, né? Então, seguindo com isso, eu vou dar um exemplo muito clássico, né, de uma herança ligada ao sexo, que é a herança relacionada aí ao daltonismo. O daltonismo é uma característica aí, né, que tem uma condição em que a visão das cores ela é diferente, ela não é uma visão normal, tá? E é uma característica recessiva que está ligada ao cromossomo X. Tá? Então, a presença de um alelo, né, para essa característica, né, do daltonismo, para o gene lá que determina, né, o daltonismo, você quando tem um alelo dominante, Dzão, ele vai resultar no indivíduo com visão normal, e o alelo recessivo, Dzinho, né, resulta em daltonismo, mas apenas quando, né, você tiver aí a ausência daquele alelo Dzão dominante. E aí, como é que vai funcionar em mulheres e homens? Vai funcionar de forma diferente. Por isso que a herança ligada ao sexo é tão interessante a gente ver, né, de forma diferente quando a gente está falando de um gene que está ligado ali em cromossomos autossômicos, tá? Quando está ligado ao sexo, você vai ter ali proporções diferentes em mulheres e homens, tá? Nesse caso aqui do daltonismo, por exemplo, você tendo ele sendo recessivo ligado ao X, essa presença ela vai ser muito mais, dessa característica de daltonismo vai ser muito mais frequente em homens do que em mulheres. Por quê? A mulher ela vai ter um par desses cromossomos X, tá? E aí, por ter um par, ela tem a possibilidade de ser, então, uma mulher normal homozigota dominante, que tem Dzão, uma mulher normal, na divisão normal, mas que é somente portadora, que é uma heterozigota, tendo Dzão ali, que garante, né, a sua visão normal, mas carregando no outro cromossomo, né, no par, um alelo recessivo, tá? Então, sendo portadora desse alelo para o daltonismo, mas tendo a visão normal. E a mulher daltônica, para ser daltônica, ela tem que ter aí duplamente o alelo recessivo, tá? Então, ela tem que ser Dzinho, ter aí essa homozigose aí recessiva para esse gene, tá? Então, ela tem 3 genótipos possíveis, tem como ser portadora e visão normal.
No caso dos homens, não, eles não têm como ter 3 genótipos possíveis, apenas 2 genótipos possíveis é que estão aí presentes para os homens. Por quê? Porque eles só têm uma cópia desse cromossomo, eles só têm um desses cromossomos, né? Sexuais é que vai ser o X, tá? Então, ele pode ser que esse X tenha o alelo Dzão, e aí ele vai ser normal, vai ter a visão normal, ou esse X vai ter um alelo Dzinho, e aí ele vai ser daltônico, tá? Por quê? Porque ele não vai ter aí a possibilidade de ser um heterozigoto. Para ser um heterozigoto, ele deveria ter um par desses alelos. Ele não tem um par desses alelos porque ele não tem um par de cromossomo X, tá? O outro cromossomo sexual é o Y, que não tem esse gene ali presente nele e não vai então ter a possibilidade de anular, né, a presença de um alelo Dzão aí anular a presença de um alelo Dzinho. Aí por isso ele não pode ser um heterozigoto. Ele vai ter que ser como? Ou somente um Dzão presente, normal, ou somente o recessivo presente, daltônico. Aí vamos observar isso dentro dos quadros de Punnett, tá? Como é que isso vai ficar dentro do quadro de Punnett, essa herança ligada ao sexo, por exemplo. Então, quando a gente tem lá um cruzamento aqui aparecendo aqui, né, a gente tem lá uma mulher cruzando, então ela não é daltônica, é apenas portadora. Então, ela é heterozigota, tem o XDzão e o XDzinho, tá? Então, ela pode doar tanto o X com o alelo para o daltonismo, Dzinho, quanto o X que não é para o alelo para o daltonismo, então um Dzão, tá? E o homem, ele pode doar tanto o X, né? Nesse caso aqui é um homem não daltônico, ele pode doar tanto o X, que vai estar com um alelo que não é para o daltonismo, né? Então, um XDzão. E ele pode doar também, se ele vai doar ou o X ou o Y, tá? Então, lembrando que em um cruzamento, né, qualquer, né, as chances de a gente ter uma fêmea, que seria então, com o genótipo XX, ou um macho com o genótipo XY, é sempre de metade das chances, tá? E quem vai determinar isso, na verdade, é o gameta masculino. Porque se no gameta masculino, né, você tiver um X, você vai formar, então, uma mulher. Tá? Se no gameta masculino não tiver um X, tiver um Y, aí você vai formar, então, um homem. É sempre de metade, tá? Então, veja que nesse nosso quadro que a gente montou, metade é mulher e metade é homem, sempre, tá? E aí, nesse caso aqui, pensando agora no alelo realmente para o daltonismo que está ligado ao X, a gente não tem aí mulheres daltônicas sendo formadas. Por quê? Para elas serem formadas, eu tenho que ter duplamente o alelo Dzinho. E eu não tenho como ter duplamente o alelo Dzinho, porque obrigatoriamente um dos X para essa mulher, né, que nasceu aqui desse cruzamento vai ter que ser um X doado pelo homem, pelo pai, tá? E aí, doado pelo pai, esse X, como ele não está associado ao daltonismo, não é Dzinho, né? Então você não tem como formar uma mulher daltônica nesse caso, tá? Mas tem como formar um homem daltônico, porque a mãe, por ser portadora, pode doar o X, né, para o daltonismo, e o pai doando aí o Y, né, determinando então um filho do sexo biológico masculino, e ele pode aí ser daltônico, tem aí então metade das chances, né, em relação a filhos homens, né, biologicamente homens, você tem metade das chances de ter um filho homem daltônico, tá? E dessa prole aqui, de uma maneira geral, você tem 1/4 de chance de ter aí daltonismo, mas obrigatoriamente você tem que ter, tem que ser um do sexo masculino, nesse caso, tá? Mas se a gente tem aí o cruzamento de uma mulher portadora com um homem, no caso daltônico, então ele tem o X, no X dele, o alelo Dzinho para o daltonismo, aí sim você tem a possibilidade de ter uma mulher daltônica, tá? 1/4 de chance de ter uma mulher daltônica, 1/4 de chance de ter um homem daltônico, né? Dos indivíduos, de uma maneira geral, metade deles vão ser daltônicos e metade não vão ser daltônicos, tá? Então, só para lembrar disso, que de uma maneira geral, em qualquer cruzamento, a chance de obter uma fêmea ou um macho é sempre de meio, tá? Essa probabilidade de ter fêmea ou macho é meio. Nesse caso aqui, a gente está observando, além disso, né, observando aí a herança que está ligada, no caso aqui, ao cromossomo X. Vão ter genes também que vão estar ligados ao cromossomo Y, e aí, nesse caso, eles só vão estar presentes, né, em indivíduos, né, do sexo biológico masculino, tá? Bom, aqui então a gente começa a voltar. Falamos
treinamos, então, assim, os quadros de Punnett de uma maneira geral, né? Os quadros de Punnett normais, aqueles ligados, então, ao sexo. E agora, vamos falar um pouco mais das descobertas de Mendel, né? Do que a gente falou na semana passada, mas vamos trazer um pouco dos mecanismos com que acontecem uma das descobertas de Mendel, que foi a da dominância, o princípio da dominância, né? O Mendel observou, então, né, as interações que o Mendel observou em todas as 7 características que ele estudou foram aí características em que ocorria uma dominância completa ou total. Não é só uma dominância, tá? Como a gente vai ver aqui outras variações, né? O Mendel observou ali foi dominância completa ou total, também chamada assim, total. Por quê? Porque quando você tem o alelo recessivo, né? Com a presença também de um alelo dominante, ele fica reprimido, né? Na presença desse dominante. E aí, o que você vai ter? Homozigotos dominantes apresentando o mesmo fenótipo de heterozigotos. Tá? Então, quando tem dominância completa, é porque você tem homozigotos dominantes com o mesmo fenótipo do heterozigoto. Então, essa é a definição para você ter aí uma dominância completa. Então, voltando àquele exemplo, né, dos cachorros que a gente observou aí no início da aula, né, justamente era o que acontecia, uma dominância completa, em que o heterozigoto lá da F1 tinha o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, tá? Parental. E no nosso cruzamento, né, quando a gente tiver a dominância completa, no cruzamento entre heterozigotos, tá? No cruzamento aqui, por exemplo, da F1 com F1, a gente vai ter sempre uma proporção fenotípica de 3 para 1, do fenótipo dominante 3, do fenótipo dominante preto, no caso, para 1 do fenótipo recessivo caramelo. Tá? Então, a gente vai ter, para esses casos de dominância completa, essa proporção fenotípica sempre de 3 para 1. Tá? Então, para observar isso, porque a gente vai mudar isso ao longo, né, do que a gente vai conversar hoje nas extensões aí do mendelismo, tá? Mas antes disso, eu queria trazer para vocês, ainda falando dos casos de dominância completa, trazer para vocês entenderem um pouco esses mecanismos de como a dominância completa ela funciona. Tá? Existem alguns mecanismos pelos quais vai acontecer essa dominância. Então, como é que um alelo ele consegue dominar em relação a outro alelo? Como é que isso acontece molecularmente falando, né? Primeiro, a gente tem que dispor, para a gente entender esses mecanismos de dominância completa, que eu vou trazer aqui alguns exemplos, na verdade, né? Existem vários mecanismos, mas eu vou trazer alguns exemplos mais comuns. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender bem o que são os alelos selvagens e o que são os alelos mutantes, tá? Então, relembrando o alelo selvagem e alelo mutante, que já vem um pouco aí, né, da nossa aula, né, que a gente teve no último módulo, né, de mutação, em que a gente falou sobre mutação, os alelos que a gente chama de selvagens são aqueles alelos originais do gene, né? Os alelos, né, a gente já sabe que são variações de um determinado gene, mas o alelo selvagem é como se fosse o original, o que está há mais tempo, né? Ali, que já é mais antigo, que está há mais tempo, né? E ele que vai sofrer as mutações, e a partir dele é que vão ser formados aí, pelas variações, os alelos mutantes, tá? E os alelos mutantes, eles vão ser o quê? Alelos que são formados por mutações, né? Variações do alelo selvagem original. Então, tem lá o alelo selvagem original, ocorreu uma mutação e formei um alelo mutante, tá? Ou você pode ter propriamente um alelo que já é mutante e que ocorra uma nova mutação ali naquele alelo e você forme um novo alelo mutante também, tá? Então, relembrando, isso daqui eu mostrei para vocês na aula de mutação, lembram? Então, a gente tinha um DNA lá parental e que ocorria durante a replicação, por exemplo, um mau pareamento, né? O G pareando com T aqui, ao invés do G parear com C, a DNA polimerase errou aqui e botou um T no lugar, por exemplo. E aí, esse mau pareamento, quando ele não é corrigido pelos sistemas de reparo, se vocês se lembram, numa nova rodada de replicação, esse mau pareamento aqui vai gerar lá uma troca de um par CG para um par AT, por exemplo. Tá? E essa troca pode resultar numa mutação não sinônima, né? Pode resultar numa proteína diferente, pode resultar, né, realmente em um alelo, né, um fenótipo diferente, né, para quem tiver esse alelo aí agora mutante. Tá? Então, aqui a gente tem, a partir daqui,
um mutante, né, que vai ter esse para T no lugar do CG, né, e a gente tem aí os selvagens que se mantêm ali com aquela sequência original, tá? A partir desse ponto que a gente tem a mutação fixada, que eu falei para vocês, né, quando ela se fixa é porque agora ela não pode mais ser corrigida, e ela pode acabar entrando aí dentro dessa população. Mas se for numa célula aí, né, germinativa, né, e você ter aí isso sendo passado ao longo das gerações, né, você pode ter um alelo sendo inserido aí dentro da população, um alelo mutante. Então, pontuando bem o que são alelos selvagens e mutantes, vamos ver alguns mecanismos possíveis para a gente ter essa dominância em relação, né, de um alelo em relação ao outro. Por exemplo, a gente tem a dominância, né, pensando nos casos de dominância completa, né? A gente tem a possibilidade dos selvagens ser dominante. Por quê? Porque o selvagem normalmente é aquele que gera uma proteína funcional, tá? Então a gente tem lá no cromossomo, né? A gente tem um par aqui de cromossomos, pensa no diploide, é sempre um par, né? De cromossomos, e que né, em verdinho aqui que está sendo mostrado é o trecho desse gene aí que a gente está falando, tá? E está sendo mostrado aqui que você tem o alelo mais. Então, o alelo selvagem, os geneticistas usam muito nessa terminologia do alelo selvagem ser representado como um maisinho, tá? Então, ao invés de usar uma letra, você usa o símbolo mais. Então, esse é o alelo selvagem, tá? Então, ele tem aqui duplamente o alelo selvagem. Então, esse aqui é um tipo selvagem homozigoto. Então, ele tem alelos idênticos, selvagem, nos dois cromossomos, né? Então, no par de cromossomos, ele tem justamente dois alelos idênticos, só alelo selvagem, tá? Então, nesse alelo selvagem, ele gera um RNA mensageiro que gera uma proteína funcional, por exemplo, tá? Então, para os dois casos vão ser gerados aí as proteínas funcionais vão estar sendo geradas aí nesse tipo selvagem homozigoto. Beleza? Beleza. E aí aconteceu, por exemplo, uma mutação, né? Que foi inserido, então, um alelo, aconteceu lá como o caso anterior, né? Uma mutação que gera, né? Com essa mutação, quando ela está presente aqui, né? Aí está sendo mostrado como uma mutação M minúscula, Mzinho. Esse alelo mutante Mzinho tem uma mutação aqui, vai gerar um RNA mensageiro aí diferente e gera uma proteína não funcional, tá? Então aqui, com esse alelo mutante, ele é um alelo do tipo que a gente chama de alelo nulo, tá? Nulo no sentido de que ele gera uma proteína não funcional, tá? E que anula a função, né, daquela proteína. Tá? Então, aqui, esse mutante é um mutante, né? Essa mutação é uma mutação que gera aí um alelo nulo, tá? Um alelo mutante nulo, tá? Mas aí, nesse caso aqui, o heterozigoto, está sendo mostrado aqui um heterozigoto, né? Que a gente tem lá um par, né? Um cromossomo ainda vai ter o alelo selvagem, produzindo a proteína funcional, mas no outro cromossomo, ele, ao invés de ter um alelo idêntico, ele tem um alelo diferente. Ele tem um alelo mutante, né? Por ser um heterozigoto aqui, tem um alelo diferente. E esse alelo é um alelo mutante que gera uma proteína não funcional, tá? Mas o que a gente está vendo aqui, né? É que a produção da proteína funcional ainda vai estar aí gerando, né? Um fenótipo ainda idêntico ao homozigoto selvagem. Tá? Então, é o quê? Que a dose, né, desse alelo selvagem, apenas uma dose desse alelo selvagem, então se ele tem apenas um alelo, né, um alelo selvagem em um desses cromossomos, já é o suficiente para suprir a função, tá? Então, já é o suficiente para suprir a função ali da proteína que ela vai estar atuando, então apenas uma dose, né, dessa proteína já é o suficiente. E aí o heterozigoto, ele vai ter, nesse caso aqui, como selvagem dominante, ele vai ter aí o mesmo fenótipo do homozigoto selvagem. Então, o homozigoto selvagem sendo aí com o mesmo fenótipo do heterozigoto. Então, entendam aí a dominância, né? A dominância aqui acontecendo. Então, eu tenho lá o recessivo, que gera uma proteína não funcional, mas essa característica, ela não aparece, porque como você tem lá a proteína funcional sendo produzida no outro cromossomo, naquele par, o fenótipo é igual, tá? E, no caso, né, do homozigoto recessivo, né, o do homozigoto para o alelo mutante, aí sim ele vai ter um fenótipo diferente, né, porque ele não vai ter a possibilidade de gerar aquela proteína funcional. Ele só gera proteínas não funcionais. E aí sim ele tem um fenótipo diferente, um fenótipo aí
diferenciado porque ele tem somente alelos nulos, né, que não geram proteína funcional. Então, a gente tem esse mecanismo, que é um mecanismo em que o selvagem é dominante. Mas existe a possibilidade também do mutante ser dominante. Novamente, pensando num alelo mutante nulo, né, que não gera uma proteína funcional, a gente tem esse exemplo aqui, em que você ter, ao invés de uma dose ser o suficiente, nesse caso aqui, uma dose não é o suficiente, tá? E esse tipo de mecanismo é chamado de haploinsuficiência, né? Que por quê? Porque uma dose daquela proteína, ou seja, apresentando somente um alelo selvagem, você produz uma quantidade menor daquela proteína, mas isso não é o suficiente para gerar um fenótipo idêntico ao selvagem homozigoto, tá? Você gera, na verdade, um fenótipo parecido ou idêntico com, né, o mutante duplamente aí recessivo, tá? O homozigoto recessivo, o homozigoto, no caso, não vai ser recessivo mais, né? Do homozigoto mutante, tá? E aí, nesse caso aqui, o mutante é que vai ser dominante, né? Que é justamente esse mecanismo. O mutante ele vai ser dominante, né? Porque o heterozigoto já está apresentando o mesmo fenótipo do fenótipo mutante, tá? Então, é nesses casos em que uma dose não é o suficiente, que é chamado aí de haploinsuficiência. E tem também um outro tipo de mecanismo para o mutante ser dominante, que é esse aqui, que é o dominante negativo, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um selvagem, né, duplamente selvagem, né, um homozigoto aí selvagem, que ele apresenta a produção de uma proteína que é um dímero, né? São, na verdade, duas proteínas, né, que interagem entre si, tá? Então, duas proteínas selvagens idênticas interagindo aqui para apresentar a função que ela tem, tá? E a gente tem a possibilidade de ter um mutante. Um mutante homozigoto, que tem apenas esses alelos mutantes, formam proteínas aí diferentes, com essa forma aí de foice, diferente da selvagem, que não tem uma função idêntica à da selvagem, né? Não vai conseguir fazer a mesma função da selvagem. E nesse caso aqui, o heterozigoto, né? O heterozigoto a gente poderia pensar que, então ele pode gerar proteínas normais e proteínas que são defeituosas, né? E isso pode ser o suficiente para manter aquela função, e aí seria o caso anterior, seria o caso em que a selvagem é dominante. Mas nesse caso aqui, a proteína defeituosa, ela acaba interferindo na função da proteína selvagem, tá? Então, quando você tem essa interferência, ela acaba realmente, por um termo um pouco mais vulgar, né? Ela acaba trolando a função da proteína selvagem, tá? Ela acaba atrapalhando essa função, tá? Interferindo nela e gerando, então, no heterozigoto também, um fenótipo idêntico ao mutante, tá? Então, nesse caso aqui também, o mutante vai ser dominante. Então, são esses os mecanismos que eu tinha para mostrar para vocês entenderem melhor, né, bioquimicamente, essa relação de dominância que acontece, né, entre um alelo e outro, tá? Trazer mais um pouco isso para o nosso contexto mesmo aí, mais bioquímico, que eu acho que é mais interessante para vocês também aí da área da nutrição. Agora a gente vai falar das extensões realmente de fato do mendelismo, tá? Nós vamos falar aí dos mecanismos aí hereditários que o Mendel não observou no seu trabalho, no seu estudo, tá? Diversos mecanismos não puderam ser observados, né? O Mendel observou, né, a partir daquelas 7 características das ervilhas, observou a segregação igual, observou a segregação independente e observou os casos aí de dominância completa, tá? Mas existem aí diferentes mecanismos, né, com diferentes interações entre os próprios alelos, que não são a dominância completa, como a dominância incompleta, a codominância, a polialelia, os alelos letais, que a gente já vai ver agora. Ele não observou a pleiotropia, por exemplo, e nem interações entre os genes. Então, ele estudou aí 2 genes em conjunto, mas que não interagiam entre si,
tá? Mas a gente tem aí algumas interações, as interações não epistáticas, os genes na mesma via, a epistasia, a herança quantitativa e temos também aí também a ligação gênica, tá? Que é o tema da próxima aula. Então vamos começar a entender essas exceções, essas extensões que o Mendel não conseguiu estudar porque ele não observou isso nas ervilhas, né? Mas como eu falei para vocês lá no histórico anteriormente, né, que continuaram, o trabalho de Mendel ele foi continuado. Por isso também isso é chamado de neomendelismo, né? Ele foi continuado. Thomas Morgan foi um nome muito importante que compreendeu aí diversos mecanismos hereditários aí diferenciados, né, novos em relação ao que Mendel tinha observado, tá? Então vamos começar falando da dominância incompleta ou também chamada de dominância parcial. Na dominância incompleta, o fenótipo do heterozigoto, ele vai se mostrar aí mais ou menos intermediário entre o fenótipo dominante e recessivo. Ele não vai ser idêntico ao dominante, mas ele vai ser intermediário. Então, existe uma dominância, mas ela é incompleta, tá? Por exemplo, aí a cor dessas flores, eu acho que é aquela dente de leão, não me lembro exatamente. Agora, não botei o nome aqui, esqueci. No cruzamento dessas flores aqui, em relação à cor dessas flores, né, dessas plantas, você tem aí, né, o cruzamento de flores vermelhas com flores brancas, tá? Uma linhagem parental completamente homozigota, tá? Uma linhagem pura, em que o cruzamento delas gera uma F1 heterozigota, mas que esse heterozigoto não tem nem o mesmo fenótipo da vermelha e nem o mesmo fenótipo da branca. Tem um terceiro fenótipo intermediário entre o dominante e recessivo. No caso, ela é rosa, tá? E aí, o que vai acontecer? No entrecruzamento dessas flores, né, da F1, a gente vai fazer lá o nosso quadrinho idêntico aqui. Quando você tiver um homozigoto dominante, vai ser vermelha. Quando tiver um homozigoto recessivo, vai ser branca. E quando for heterozigota, não vai ser vermelha, vai ser rosa, tá? Então, se a gente olhar aqui para esse cruzamento, os resultados que a gente tem para esse cruzamento, a gente tem aí o quê? Uma proporção fenotípica de 1 para 2 para 1, tá? A gente não tem mais aquela proporção de 3 para 1 da dominância completa, né? Com a dominância incompleta ou parcial, a gente vai ter uma proporção fenotípica de 1 para 2 para 2, tá? Então, pensando nisso, pensem nisso também quando vocês forem fazer os exercícios. E nós temos também aí o caso aí de codominância, tá? Na codominância, ambos os alelos eles vão ser expressos no heterozigoto. Então já é um pouquinho diferente da dominância incompleta ou parcial, que a gente tem um fenótipo intermediário, né? Aqui ele não é intermediário, ele acontece em conjunto, ele é somado, né? Em relação a isso. Então, na codominância, por exemplo, um exemplo muito clássico é o exemplo dos grupos sanguíneos, tá? AB e 0, né? Mas a gente chama normalmente de ABO, né? Em humanos, né? E que a gente tem aí 3 alelos. O alelo IA, Izão A, Izão B, e a gente tem um alelo Izinho, do mesmo gene. Então, aqui a gente já tem algo diferente, né? Ao invés de dois alelos, nós já temos 3 alelos. E dentre esses 3 alelos, você não tem uma relação exatamente só de dominância completa, né? Você tem também a relação de codominância. E como que isso acontece? Nos genótipos possíveis, né, que a gente tem a possibilidade, então, de ter o alelo, né, Izão A em homozigose, né, duplamente. Tem a possibilidade de ter o Izão A em conjunto com o alelo Izinho, que é o alelo recessivo, tá? E a mesma coisa para o alelo Izão B, né? Que ele pode estar em homozigose ou em conjunto com o alelo recessivo Izinho, tá? E quando eles estiverem em conjunto, né? Tanto o Izão A tiver em conjunto com ou o Izão B em conjunto com o Izinho, você tem uma dominância completa e você tem apenas o fenótipo, no caso A, que é obtido pelo Izão A, e o fenótipo B, que é obtido aí pelo Izão B presente.
Quando eles estão ausentes, né, e apenas você tem o izinho, é que você vai ter o fenótipo, né, que é característico desse alelo, que é o fenótipo O, né, ou 0, na verdade. Mas quando você tiver um heterozigoto que tem aí o isão A e isão B, né, esses dois alelos em conjunto, aí você vai ter o tipo sanguíneo AB, tá? Isso está relacionado, na verdade, a proteínas que vão estar na membrana aí das hemácias, tá? Então, a gente tem aí na membrana da hemácia aparecendo, né? No tipo sanguíneo A, apenas esse tipo A, né? Dessas proteínas. No tipo sanguíneo B, apenas o outro tipo de proteínas, essas verdinhas aqui. No tipo sanguíneo AB, você não tem um fenótipo exatamente intermediário. Você tem o quê? A expressão tanto de A como de B em conjunto, tá? E quando você está ausente A e B, é que você tem o fenótipo aí, ó. Você não vai ter, ou 0, né? Que você não vai ter nenhuma das duas proteínas, tá? Então, os alelos isão A e isão B, eles têm uma dominância completa em relação ao izinho, mas os alelos isão A e isão B, eles têm aí uma relação entre eles de codominância, porque quando estão em conjunto, os dois se expressam, tá? E a gente usa muito essa forma aí de representar. Então, alelo isão A e isão B, eles têm igualmente, né? Eles aparecem igualmente. Um não domina sobre o outro, eles têm aí uma relação mais de igualdade, que gera aí essa codominância, tá? Então, você bota o símbolo de igual, e esses dois, né, têm uma relação aí de dominância completa em relação ao alelo izinho. E aí você usa esse símbolo aqui, né, de maior que, para a gente colocar, né, para você representar essa dominância completa. Então, normalmente é utilizado esse tipo de terminologia, enfim, pode ser usado para cá, né, ou para outros casos também. E já dá para entender que, tá, esse alelo e esse são codominantes, e os dois são aí dominantes em relação a esse outro alelo izinho. E isso já traz um pouco puxa um pouco o gancho, né, da codominância para os alelos múltiplos. Tá? Então, a gente pode também ter, né, como o Mendel observou, né, ele observou apenas alelos, não observou casos de genes com alelos múltiplos, ele observou casos de genes que tinham apenas 2 alelos, tá? E os alelos múltiplos, ou polialelia, a gente chama aí daqueles genes que vão apresentar 3 ou mais alelos possíveis, tá? Então, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, que tem que tem codominância, tem dominância completa, também tem polialelia, que é a nossa tipagem sanguínea também. Por quê? Porque a gente está presente ali com 3 alelos, né? Ao invés de 2. Outro exemplo que eu vou dar para vocês são aí, quando a gente apresenta mais do que 3 também, né? Alelos possíveis, aí você começa a gerar aí aquelas séries alélicas, né? Porque são diversos que podem estar presentes. E podem estar presentes com uma relação de dominância e recessividade entre eles, tá? Então, essas séries alélicas, elas são aí estudadas e é verificado qual é a relação de dominância de qual alelo sobre qual alelo, tá? E a gente usa essa terminologia do sinal que eu acabei de mostrar para vocês. Um exemplo muito clássico é o exemplo aí da pelagem dos coelhos, tá? Então, da pelagem dos coelhos, eles têm aí, por exemplo, quatro fenótipos possíveis: o fenótipo preto, chinchila, himalaio e albino, né? E aí você vai ter os genótipos associados, então o alelo Czão associado ao preto, o alelo CH ao chinchila, o alelo H ao himalaio e o alelo Czinho ao albino. E aí as relações de dominância são determinadas aí por essa terminologia aqui, em que o preto ele é dominante em relação ao chinchila, himalaio e albino, o chinchila é dominante em relação ao himalaio e albino, e o himalaio sendo dominante apenas em relação ao albino, tá? Que é o completo recessivo aqui, em relação a todos eles. E agora a gente tem também, dentro das interações de alelos, né, do mesmo gene, tem a possibilidade aí de você ter alelos que são letais, tá? Os alelos letais, eles são aqueles que quando eles estiverem presentes aí, né, normalmente eles são
recessivos na sua maioria, né? Mas quando presentes em homozigose, eles vão resultar na morte daquele indivíduo, tá? Então, o alelo letal, ele é isso. Então, você forma aí um zigoto que vai ser deletério, às vezes numa fase de desenvolvimento bem primária, assim, né, que gere um aborto espontâneo, ou às vezes em fase de desenvolvimento um pouquinho mais avançadas, mas de qualquer forma você não consegue gerar aí um indivíduo com sobrevida, né? Ele não consegue sobreviver, tá? E um exemplo é o exemplo de um alelo que determina aí o fenótipo de ausência de cauda em gatos. Esse gene ele está associado à formação da coluna dorsal desses indivíduos, né, desses gatinhos. Mas, né, quando você tem o alelo azinho, tá, nesse gene, esse alelo, ele indica aí, já traz uma má formação da coluna dorsal, tá? Então, quando você tem um indivíduo, né, duplamente homozigoto dominante, ele, nesse caso aqui, né, esse alelo é recessivo, duplamente homozigoto dominante, você tem uma cauda normal, tá? Então, você vai ter uma cauda normal, um gato com uma cauda normal. Se ele for um heterozigoto, ou seja, se ele apresentar o alelo para a cauda normal com um alelo para esse alelo letal, azinho, né? Você vai causar uma má formação da coluna dorsal, que vai trazer esse fenótipo sem cauda, tá? Vai trazer o fenótipo sem cauda. E quando você tiver apenas esse alelo azinho, você vai ter aí a letalidade, porque esse alelo é um alelo letal. Então, em uma dose, ele ainda não é letal nesse caso, mas quando ele está duplamente presente, aí sim ele acaba sendo letal, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente for observar também, é um caso de dominância incompleta, né? Porque a gente tem, né, o fenótipo do nosso heterozigoto, ele acaba sendo um fenótipo intermediário entre a cauda normal e uma má formação tão grande da coluna que acaba trazendo aí a letalidade, tá? E aí, nesse intermediário, essa má formação ela ainda permite a sobrevida daquele indivíduo, mas essa má formação forma aí, gera aí um fenótipo em que ele vai não ter a cauda, tá? E aí, nesse cruzamento, né, que a gente fizer o cruzamento do heterozigoto, né, e a gente vai ter esses fenótipos aqui, normalmente a gente observaria, para um caso de dominância incompleta, um fenótipo de 1 para 2 para 1, que eu acabei de mostrar para vocês também, né? Mas, nesse caso aqui, a gente não vai ter essa proporção fenotípica nesses cruzamentos. Por quê? Porque aqueles que tiverem o genótipo duplo homozigoto recessivo, eles não vão sobreviver, né? Então, se você fizer um cruzamento, né, de um gatinho sem cauda com outro sem cauda, né, que seria esse cruzamento aí dos heterozigotos, você não vai formar, você vai formar gatos com cauda, né? E vai formar gatos sem cauda também. E aqueles que tiverem duplamente o homozigoto recessivo, eles não vão nem sobreviver. Então, eles não vão estar ali presentes no cruzamento, não vão ser contados nesse cruzamento, tá? Então, quando a gente tiver o alelo letal, a gente vai ter que remover, né, da nossa contagem, né, do nosso quadro de Punnett, aquele que for, né, que apresentar, então, esse fenótipo aí de letalidade, um zigoto deletério, tá? Então, a nossa proporção, ela não vai ser 1 para 2 para 1, né? Ela vai ser de 2 para 1, né? Vai ser uma proporção aí num total de 3 e não num total de 4, tá? Então, vou ter 2 aí sem cauda para cada um com cauda normal, tá? Até aí, tudo bem, pessoal? Ninguém tem nenhuma dúvida? Tudo certo. Beleza, então. Agora a gente vai começar a falamos então, né, agora, nós falamos das interações entre alelos do mesmo gene, tá? Agora a gente vai falar das extensões do mendelismo, né, em relação a, por exemplo, genes que vão influenciar em vários fenótipos. Então, um gene influenciando vários fenótipos. Antes a gente estava falando de cada gene influenciando numa característica diferente, né? Um gene influenciando em uma determinada característica. Agora aqui a gente vai falar desse caso, que é o caso que a gente chama de pleiotropia, que é um gene influenciando em mais de um fenótipo, tá?
Então, quando a gente tem isso, um gene influenciando em muitos aspectos do fenótipo, a gente chama esse gene de pleiotrópico, tá? Que é um termo aí que significa dar muitas voltas. É como se ele realmente tivesse aí passeando ali, né, entre vários fenótipos possíveis, tá? Acaba influenciando aí em vários fenótipos diferentes, características diferentes. Um exemplo é o gene para a cor da pelagem de camundongos, tá? Esse gene para a cor da pelagem de camundongos, ele apresenta aí um alelo, que é o alelo AY, tá? Que produz efeitos em duas características diferentes. Então, ele produz efeito na característica da cor da pelagem e ele também vai produzir um efeito na característica de sobrevida desses animais, tá? Então, ele é um alelo, né, que tanto tem essa característica de chegar aí na letalidade, como também vai determinar a cor da pelagem, tá? E então, mas como que isso acontece, né? Como que dois efeitos fenotípicos vão conseguir ser consequência de um único gene, tá? Isso vai acontecer bastante porque a gente tem aí uma interconexão das vias bioquímicas. Então, um produto de um determinado gene que gera uma coloração, ele pode acabar também trabalhando não só na via que gera aquela coloração, mas também em outras vias bioquímicas, tá? Em outras vias bioquímicas que vão aí acabar trazendo aí para uma outra característica diferente. A Clara perguntou, o gene SRY é pleiotrópico? Não conheço esse gene, Clara, de nome. Eu sou muito ruim de memória também. Eu posso procurar depois, procurar saber sobre isso. Ah, sim, as características clássicas masculinas, né? Sim, eu acho que seria considerado um pleiotrópico, porque tem mais de um fenótipo associado, né? Nesses cromossomos aí, né? No cromossomo sexual. Tem tanto o SRY é aquele que tem tanto no X quanto no Y, né? Eu acho que pode ser considerado sim, Clara. Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui do gene para a cor da pelagem dos camundongos. Por exemplo, se a gente tiver aí um cruzamento aí de heterozigotos, né, que tem o alelo com o Y, né, o AY, e tem o alelo aí selvagem A+, tá? Então, eles são heterozigotos para esse gene, tá? Os dois, né, quando apresentam esse alelo em uma dose única, esse alelo AY em uma dose única, ele vai trazer aí o fenótipo de cor de pelagem amarelo, tá? E aí, quando você tiver o cruzamento, né, desses heterozigotos, você vai gerar tanto aqueles homozigotos para o alelo A+, tá? E esse, que seria no caso agora recessivo, né? Ele é recessivo. E aí, nesse caso aqui, você gera uma pelagem aí, quando está ausente o alelo AY, você gera uma pelagem cinza acastanhada, tá? Mas o heterozigoto, né, ele vai ter essa coloração aí amarela, né, vai dominar em relação ao alelo A+, selvagem, tá? E quando ele tiver em dose dupla, além disso, ele vai gerar aí uma letalidade, tá? E vai ser aí um alelo, no caso, letal também, tá? Então, aí a gente tem essas duas características, a pleiotropia acontecendo aqui e também um alelo letal. Agora a gente vai falar das extensões do mendelismo, em que a gente vê aí mais de um gene, né? A gente falou, né, do mesmo gene influenciando em mais de um fenótipo, pleiotropia. Agora a gente vai falar das situações em que mais de um gene influencia no mesmo fenótipo, tá? Então a gente falando de um fenótipo único, uma característica única, mas que mais de um gene vai influenciar naquela característica, tá? E aí, nesses casos, vão haver aqui o quê? Interações entre esses genes, entre dois ou mais genes, né, que estão sendo ali analisados, tá? Nos cruzamentos que o Mendel fez para 2 genes, né, ele estava ali observando aqueles 2 genes, mas cada um deles estava gerando um fenótipo diferente, cor e forma da semente, por exemplo, tá?
Então, dois genes que conferem dois fenótipos distintos e que não interagem entre eles, tá? Mas agora a gente vai estar observando um fenótipo, tá? Mais de um gene, gerando ali, interagindo entre si e influenciando no fenótipo, tá? E as proporções fenotípicas, então pensando naquele duplo, naqueles cruzamentos de híbridos do Mendel, né? Que a gente tinha aquela proporção 9:3:3:1, que a gente acabou de rever hoje também. A gente vai ter proporções fenotípicas distintas normalmente, tá? Como, por exemplo, a proporção 9:7, quando os genes estiverem aí na mesma via bioquímica, tá? Que são apenas aí dois fenótipos distintos que vão ser possíveis. No caso, a gente também tem a possibilidade de você ter a proporção 9:3:3:1, quando houver uma interação não epistática, em que você vai ter para a mesma característica 4 fenótipos distintos possíveis. E tem aí as relações aí de interações com epistasia, né? Epistáticas, né? Dominante ou recessiva, em que você vai ter aí apenas três fenótipos possíveis, tá? Para aquela única característica. Então, vamos falar um pouquinho primeiro das interações de genes que estão na mesma via bioquímica. Como é que isso foi descoberto, né? Como é que isso foi observado, tá? O que acontece nessas interações é que a ausência de um dos alelos dominantes para aqueles, por exemplo, dois genes, né, vão levar à ausência daquele produto final da via, tá? E como é que isso foi observado? Por exemplo, para algumas plantas, né, que apresentam aí a coloração da flor roxa e branca, tá? Então, você tem presente ali um pigmento roxo que vai determinar esse fenótipo de coloração roxa na planta, tá? E quando ele está ausente, você tem o fenótipo da flor branca, tá? Quando eles fizeram o cruzamento para esse tipo de planta aqui, né, entre flores brancas com flores brancas, então flores brancas cruzando com flores brancas, né? E aí você teve aí 100% da F1 gerando aí flores roxas. Então, como isso é possível, né? Se a gente observar isso, trazer lá para aquelas observações que o Mendel fez, isso não tem a possibilidade disso acontecer, né? Mas aconteceu e eles puderam aí propor possibilidades do porquê que estava acontecendo isso. Por que branca cruzando com branca dava 100% da F1 como roxa. Nos cruzamentos, né, além disso, né, eles fizeram ainda um cruzamento entre a F1 e tiveram, depois do cruzamento entre a F1, flores 9 roxas para cada 7 brancas. Então, uma proporção fenotípica de 9:7, né? 9:7. Como isso é possível de acontecer, né? Se a gente somar 9 com 7, você vai ver que vai dar 16, né? Então, você já vai ver que tem uma possibilidade aí de acontecer um quadro de Punnett do tipo 4x4, né? Aqui a gente não está tendo aí, por exemplo, um gene só aqui para esse fenótipo de cor da flor, né? Que a gente teria aí proporções fenotípicas talvez de 3:1, 1:2:1, que a gente acabou de falar, né? Mas aí, no caso, ele teve uma proporção fenotípica de 9:7. Tá? E como é que ele explicou esses dados, né? Ele explicou que ocorreria aí uma interação entre dois genes numa mesma via bioquímica, tá? Então, interação desses dois genes numa mesma via bioquímica. Então, a gente tem aqui, ó, um precursor, uma molécula precursora, que vai ser a partir da ação de duas proteínas, tá? Você vai ter a conversão dessa molécula precursora no intermediário e a conversão desse intermediário aí sim no pigmento roxo. Então, para você ter o pigmento roxo, ou seja, o fenótipo, né, da flor roxa, você está dependendo aí da ação de duas proteínas, cada uma associada a um gene diferente, tá? E aí você vai precisar da proteína que vai converter o precursor intermediário, que é produzida quando você tem apenas o alelo Czão, tá? Para o gene C. E para converter o intermediário no pigmento roxo, você precisa da proteína que é produzida ali quando você tem um alelo Pzão para o gene P. Tá? E aí, quando você tem os alelos Czinho e os alelos Pzinho, eles são anelos nulos, né? Não geram ali uma proteína funcional para fazer essas conversões, tá? Então, quando você pensar no cruzamento entre essa F1, né,
de flores roxas, né, que é uma F1 aí heterozigota, né, foi pegada uma linhagem, né, pura da branca com uma outra linhagem pura branca, tá? Diferente. E aí você teve esse 100% da nossa F1 duplamente heterozigota, de híbrida, e aí você vai ter ali os gametas que ela pode doar para os genes C e P. Né? Ela pode doar Czão Pzão, Czão Pzinho, Czinho Pzão e Czinho Pzinho. Tá? E do outro lado também. E aí você vai ter aquele quadro de Punnett que a gente formou, né? De 16 aí, entradas aí de possíveis que vão ser aí nesse cruzamento, tá? Mas o que vai acontecer para a gente ter aquela proporção fenotípica de 9 para 7? Né? É que quando você tiver presente o alelo Czão com o alelo Pzão, somente nesses casos é que você vai ter aí a flor roxa. Tá? Então, a flor roxa ela só vai estar presente quando você tiver o Czão e o Pzão. Tá? E como aqui a gente tinha uma heterozigota, uma dupla heterozigota, né, na F1, por isso que ela tinha esse fenótipo de roxa, tá? Então, quando você tiver a ausência ou do Czão, ou do Pzão, né, aqui, ou do Czão, você vai ter branca, igual, né, ao fenótipo da dupla homozigota recessiva, que seria Czinho, 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 Pzinho, Pzinho, tá? Então, essa proporção fenotípica de 9 para 7... essas 9 roxas, elas têm esse genótipo aqui. Czão, qualquer coisa, Pzão, qualquer coisa. E as 7 brancas que ele obteve nessa proporção fenotípica, elas podem ter esses genótipos aqui. Czinho, Czinho, Pzão, qualquer coisa. Então, a ausência desse alelo Czão não vai permitir converter o precursor no intermediário. Então, mesmo tendo essa enzima, você não vai ter o intermediário para ela agir. E no caso de você não ter o alelo Pzão, então Czão, qualquer coisa, Pzinho, Pzinho, então você não vai ter como converter o intermediário no pigmento roxo, tá? E se você for um duplo homozigoto recessivo, da mesma forma, você não vai poder converter o precursor no pigmento roxo, tá? Então, você tem aí com genes que vão estar dentro da mesma via bioquímica, né? E que eles precisam estar presentes ali o alelo funcional. Se você tiver só um alelo funcional para um deles, não adianta, você não vai conseguir ter o fenótipo normal, tá? Um outro exemplo, né, para os genes interagindo na mesma via bioquímica é bem interessante, que se você tiver o gene para uma proteína que tem uma determinada função e o gene regulador da expressão dessa proteína, eles também vão interagir entre si com uma interação na mesma via bioquímica. Tá? Então, isso a gente conversou na aula de regulação gênica do nosso último bloco. Né? A gente falou sobre isso, sobre os genes reguladores, sobre as proteínas reguladoras. Então, a gente tem lá o gene regulador, que está lá, que é o gene R. Quando ele é selvagem, que é o gene normal, funcional, ele gera lá uma proteína reguladora, por exemplo, aqui uma ativadora, tá? Uma proteína reguladora como um ativador que funciona lá ativando o gene da proteína A. Tá? Então, esse gene regulador produz uma proteína que quando ela está funcional, ela ativa a expressão de um outro gene, o gene da proteína A. Então, quando ele está presente lá ativando, essa proteína A está sendo expressa normalmente. E aí, proteína A do tipo selvagem, produzida, normal, estou com o meu fenótipo normal. Mas aí eu tenho que ter, no caso, pelo menos um alelo selvagem para o gene regulador e preciso de um alelo selvagem para o gene da proteína. Se a gente pensar que a gente tem, por exemplo, o alelo, né, a gente não está presente nesse indivíduo, nenhum alelo selvagem para o gene regulador. Se não tiver nenhum alelo selvagem para o gene regulador, eu não vou produzir uma proteína reguladora funcional. Ela não vai ter função, ela não vai conseguir ativar o gene. E aí a minha proteína A, ela não vai ser produzida. E aí eu vou ter um fenótipo distinto, né? Não vou ter o fenótipo normal. Se por outro lado, né, eu tiver uma proteína reguladora funcional, mas eu não tiver um alelo para a produção da minha proteína A, não importa eu ter uma regulação da expressão desse gene, porque eu não vou conseguir expressar uma proteína A funcional. Então, a proteína A mutante, não funcional, ela é que vai ser produzida. Então, eu vou ter aí o mesmo fenótipo que eu teria aqui em cima, tá?
E da mesma forma, se eu tiver, né, não tiver nem para um alelo funcional, nem para o gene regulador, nem para o gene da proteína A, eu vou ter também nenhuma proteína A sendo produzida, tá? Então, aí a gente teria aqui também uma proporção fenotípica de 9:7, tá? Esses daqui todos apresentando o mesmo fenótipo, porque a gente precisa que os dois alelos aí funcionais estejam, para esses dois genes estejam presentes, pelo menos, tá? Deu para entender? Tudo certo, pessoal? Vocês não estão falando muito hoje? Ninguém está com dúvida? Beleza? Tudo certo? Beleza, tá. Vocês estão me ouvindo, pelo menos, para eu saber. Agora vamos falar da interação entre os genes, que é chamada de interação não epistática. Tá? Então, falamos da interação com os genes na mesma via bioquímica, e a gente tem aqui a interação não epistática, que é um exemplo aí bastante clássico, que é o exemplo das cristas da galinha, tá? Então, as galinhas, elas têm aí cristas, né, do tipo rosa, do tipo ervilha, do tipo noz e do tipo simples, tá? Então, aí tem 4 fenótipos possíveis para essa característica da crista. E aí, o que vai acontecer? Para esses fenótipos aqui, a gente tem aí 2 genes que vão estar presentes, né, interagindo entre si, para gerar essas cristas, tá? O gene R, ele tem aí o alelo Rzão, tá? R dominante, que gera uma crista rosa. E quando ele não está presente, Rzinho, né, determina para uma crista simples, tá? E da mesma forma, a gente tem o gene E, que quando tem lá o alelo dominante Ezão, ele gera uma crista ervilha, tá? Do tipo ervilha. E quando ele está ausente, ele aí sinaliza para formar uma crista do tipo simples, tá? Mas quando a gente tem a presença dos 2 alelos dominantes Rzão e Ezão em conjunto, o que acontece? Quando você tem o Rzão e o Ezão, nesse caso, vai acontecer uma interação entre eles, tá? Mas é uma interação não epistática. Epistasia, ela significa aí nessa questão da prevalência, né? Prevalecer um em relação ao outro, tá? E aí, quando você tem uma interação que não é epistática, você vai gerar aí uma interação entre o Rzão e o Ezão, que vai gerar um quarto fenótipo. Vai gerar um fenótipo diferente. Você não vai ter nem rosa e nem ervilha. Você vai ter um outro fenótipo, que no caso é a crista do tipo noz, tá? E na ausência desses alelos Rzão e Ezão, aí sim é que a gente vai ter o fenótipo da crista simples, tá? Então, se a gente fizer um cruzamento aí, novamente um cruzamento de híbrido, não vou montar o quadro de Punney aqui, mas se vocês montarem vai dar sempre o mesmo. Você vai ter 16 possibilidades lá. E dentre essas possibilidades, você vai ter os genótipos do tipo Rzão e Ezão. Rzão a qualquer coisa, Ezão qualquer coisa, tá? E a gente vai ter aí a possibilidade de ter Rzinho, Ezão qualquer coisa, Rzão qualquer coisa, Ezinho. E vamos ter aí a possibilidade de ter o duplo recessivo em uma chance de ter ele, né? 1 em 16, tá? Então, com as proporções genotípicas de 9:3 para 3:1. E nesse caso aqui, que acontece uma interação não epistática, né? Na interação que a gente acabou de ver das vias, né? Na mesma via bioquímica, a gente teria o 9:7, né? Por quê? Porque todos esses genótipos aqui produziam o mesmo fenótipo. Mas nesse caso aqui, que a gente tem uma interação não epistática, a gente tem justamente essa proporção fenotípica também, de 9:3 para 3:1. Por quê? Porque quando a gente tem o Rzão e o Ezão em conjunto, a gente tem o fenótipo noz. Quando a gente tem apenas o Ezão presente, né? E no outro gene não tem nenhum alelo dominante, você só tem o recessivo, você produz o ervilha. Quando você tem o Rzão dominante, qualquer coisa, e no outro gene você não tem o dominante, tem apenas recessivo, você gera o fenótipo rosa. E na ausência do R e do E, como eu acabei de falar, você aí sim gera o fenótipo simples. Tá? Então, aqui na interação não epistática, eu tenho 4 fenótipos possíveis numa proporção aí fenotípica de 9:3 para 3:1. Tá? Beleza.
Agora a gente vai para falar da epistasia. Então, a gente teve a proporção, a gente teve aí a interação não epistática, em que um não vai prevalecer em relação ao outro quando estão em conjunto, né? Você tem a formação de um novo fenótipo, tá? Por conta da interação. Mas aqui a gente vai ter aí justamente o contrário, a gente vai ter a epistasia acontecendo. Então você tem aí 2 ou mais genes influenciando numa característica única, mas o alelo de um desses genes, ele vai prevalecer no fenótipo. Tá? Então, aqui nesse caso da epistasia, você tem uma prevalência no fenótipo quando você tem algum desses alelos. E esse alelo, né, que vai prevalecer no fenótipo, que tem esse efeito prevalente, ele é um alelo que a gente chama de epistático. Tá? Então, a gente vai ter um alelo que vai ser epistático em relação aos outros alelos em questão. Então, vamos ver aqui. Se eu tenho aqui, né, o gene A e o gene B, tá? Alelos Azão e Azinho, alelos Bzão e Bzinho. Não importa qual é a característica, só realmente dando um exemplo geral. A gente vai ter, se a gente cruzar, né, os dupla heterozigotos, né, os díbridos, a gente vai ter lá aquela proporção que a gente já sabe de 9 para 3 para 3 para 1, com esses genótipos aqui possíveis, né? Então, beleza. Na nossa interação não epistática, é assim que acontece. Eu tenho um fenótipo diferente para cada um. E aí, se eu tiver um alelo epistático, né? Então, estou supondo que eu tenho um alelo aí que vai ter um efeito prevalecente, que seja um alelo dominante. O que vai acontecer? Por exemplo, botei aqui em vermelhinho, o alelo Bzão é um alelo epistático. Se esse alelo Bzão é epistático, quer dizer que quando ele está presente, ele prevalece sobre os outros alelos, não só sobre o Bzinho, mas também prevalece sobre os alelos do outro gene que ele está interagindo, do gene A. Então, aqui eu vou ter um fenótipo que vai prevalecer. Então, eu vou prevalecer aqui. Então, esse fenótipo 9 aqui, 9 desse genótipo vai ter esse fenótipo que vai determinado pelo alelo epistático Bzão. E nesse caso aqui também, né, que a gente tem 3 com esse genótipo aqui possível, a gente também vai ter o mesmo fenótipo, porque o alelo epistático dominante vai estar aqui presente, tá? E se a gente tiver, então eles vão estar em conjunto, né, com o mesmo fenótipo, tá? Então a gente vai ter aí, acabar prevalecendo aí o fenótipo do Bzão, quando ele estiver presente, porque ele é epistático. A gente também tem a possibilidade de ter o alelo epistático recessivo no lugar do dominante, tá? Então, se o alelo epistático for recessivo, por exemplo, seja o Bzinho, tá? Então, quando a gente tem Bzinho, ele vai prevalecer o seu fenótipo com relação do que está presente lá no gene A, tá? Então, aqui vai ser diferente. A gente vai ter um mesmo fenótipo para esses dois genótipos aqui possíveis, tá? Vamos ver com exemplos para ficar mais fácil. Então, primeiro eu vou falar, então, né, nesse caso aqui mostrando, a gente tem a possibilidade de ter 2 tipos de epistasia. A epistasia dominante e a epistasia recessiva, tá? Isso vai depender de qual é o alelo epistático, se ele é dominante ou se ele é recessivo. Então, vamos falar da epistasia dominante, em que o alelo epistático ele é dominante, tá? Para esse tipo de interação gênica de epistasia dominante, você vai ter uma proporção aí fenotípica de 12 para 3 para 1, tá? Então, essa proporção 12 para 3 para 1 vai sugerir uma interação de epistasia dominante, tá? E um exemplo é essa pigmentação dessas flores chamadas de dedaleiras, né? Em que elas têm aí 3 fenótipos, né? A branca, a rosa clara e a rosa escura, tá? E aí vamos ter 2 genes que vão influenciar, né? Em que estão interagindo entre si, que vão influenciar nessa característica da cor aí da dedalheira, tá? O gene D e o gene W, tá? O gene D é o gene que está relacionado com a cor do pigmento, tá? Então, ele que determina a cor. Quando você tem o Dzão, a cor vai ser rosa escuro. Quando você tem o Dzinho, não Bzinho, tá? Eu botei errado aqui. O Dzinho, você vai ter a cor rosa claro, tá?
E aí você tem o gene W. E aí o gene W, ele vai fazer o quê? Ele vai ser responsável por determinar a localização do pigmento, tá? Então, qual vai ser a localização que esse pigmento vai estar sendo expresso? Quando você tiver o Wzão, né, o alelo dominante desse gene, esse pigmento, né, ele só vai se localizar nos pontos da garganta dessas dedalheiras. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui dentro da flor? Então, quando você tiver o Wzão, o pigmento não vai ser em toda a pétala. O pigmento vai só se expressar nesses pontinhos aqui, tá? Quando você tiver o Wzinho, né? Quando você tiver então o alelo recessivo para esse gene, esse pigmento ele vai aí acontecer em toda a pétala, tá? Aí sim ele vai deixar que se expresse ali, né, em toda a pétala o pigmento, tá? Então o que vai acontecer é que a gente tem o alelo Wzão sendo epistático, tá? Em relação ao outro gene. Por quê? Porque quando eu tenho o meu alelo Wzão presente, que pode estar presente tanto nesse grupo aqui, né, que tem o Dzão e o Wzão, quanto nesse grupo aqui que você tem Dzinho, Dzinho e Wzão, você tem o mesmo fenótipo, que é o fenótipo de branca com manchas. Por quê? Porque quando eu tenho o Wzão, ele vai determinar que o pigmento, por exemplo, aqui, que seria o pigmento rosa escuro, que ele só aconteça nos pontinhos lá da garganta. E nesse caso aqui também vai ser branca com manchas, porque o Wzão vai determinar que esse pigmento, que seria aí rosa claro, também não se expresse em toda a pétala, que também aconteça somente nesses pontinhos aí da garganta, tá? Então, o fenótipo ele é idêntico aqui entre os genótipos Dzão e Wzão e os genótipos Dzinho, Dzinho, Wzão, qualquer coisa, tá? Já quando a gente está ausente esse alelo epistático, aí sim ele permite a expressão, né, do gene D. E aí quando tiver um Dzão, aí sim eu vou ter rosa escuro, e quando eu tiver Dzinho, Dzinho, aí eu vou ter rosa claro, tá? Então, o que vai acontecer? Observando esses fenótipos aqui, a gente tem aí uma proporção de 12 para 3 para 1, que foi o que eu coloquei aqui justamente. Por quê? Porque a gente tem a soma, né, dessas brancas com manchas vão estar presentes tanto nesses genótipos aqui, quanto nesses aqui. 9 mais 3, 12. Então, a gente vai ter uma proporção fenotípica de 12 de brancas com manchas para 3 rosas escuros para uma rosa claro, tá? Que é a dupla homozigota recessiva, tá? Deu para entender? Agora, a gente vai falar do que seria a epistasia recessiva, em que o alelo epistático ele não seria então dominante, ele vai ser recessivo, tá? E aí essa proporção fenotípica ela vai ser um pouco diferente, ela vai ser de 9 para 3 para 4, é que vai sugerir uma interação aí de epistasia recessiva, tá? E um exemplo é a cor da pelagem em labradores, que a gente tem aí a cor preta, a cor chocolate, né, ou vermelha, marrom, né? A cor marrom e a cor caramelo, tá? Para essas cores aqui, o que acontece? A gente tem o gene B, que é o gene da cor do pigmento. Então, quando a gente tiver Bzão, a cor vai ser preta. E quando tiver Bzinho, a cor vai ser marrom. E o gene E é o gene que determina a deposição do pigmento. Lembra na anterior? Ele determinava a deposição em apenas uma região. Nesse caso aqui, esse gene E, ele determina se o pigmento vai ser depositado ou não, se essa deposição do pigmento acontece ou não acontece, tá? Então, aqui, quando a gente tiver o alelo Ezão, a deposição do pigmento, ela vai acontecer normalmente. Então, aí sim, o gene B vai se expressar, se for preta ou se for marrom. Mas quando você tiver os alelos Ezinho, Ezinho, ou seja, o alelo recessivo desse gene E, a deposição não vai acontecer do pigmento, tá? Então, se a deposição do pigmento não vai acontecer, ele vai mascarar aí o gene B, tá? Então, ele vai prevalecer aí um fenótipo em relação àqueles que seriam colocados aí pelo gene B, tá? Então, quando ela não ocorrer, essa deposição, aí sim é que você vai ter o outro fenótipo, que é o fenótipo aí caramelo, enfim, né? Que você não tem esse pigmento aí sendo
depositado, tá? Então, naquele nosso cruzamento de híbrido, né, que a gente já viu vários aqui, você teria aquela proporção, né, de 9 para 3 para 3 para 1, que seriam esses genótipos aqui, né, para o gene B e para o gene E. Né, a gente teria quais fenótipos, então, possíveis? Quando eu tenho o meu E dominante, eu permito a expressão do gene B. Então, beleza, quando eu tenho o E dominante, eu vou ter ele preto aqui, porque eu vou ter o B dominante também, ou quando eu tiver o B recessivo, ele vai ser marrom, tá? Mas quando eu tiver o meu Ezinho, né, o meu alelo epistático, que nesse caso aqui é recessivo, aí eu não vou deixar o gene B se expressar com cor preta ou cor marrom. Vai ter um fenótipo de cor aí, caramelo nesse caso, tá? Então, a proporção fenotípica, se a gente for observar aqui, é de 9 para 3 para 4, né? Porque aí esses dois genótipos aqui, né, Bzão, qualquer coisa, Ezinho, ou o duplo recessivo, eles vão ter o mesmo fenótipo, tá? E aí, somando aí 3 com 1, a gente vai ter 4, uma proporção fenotípica, então, de 9 para 3 para 4, tá? Sugere aí uma epistasia recessiva. Por fim, né, terminando então aí as interações gênicas que a gente vai falar, é a interação gênica do tipo quantitativa, que eu não vou me aprofundar muito, nem vou pedir muito para vocês nos exercícios do ED e tal, e na prova, porque ela já tem algumas complicações de a gente conseguir compreender como é que acontece a distribuição dessa herança do tipo quantitativa, mas eu preciso que vocês saibam que é um tipo de interação gênica que existe. É um tipo de interação gênica que você tem aí uma variação do fenótipo, né, gradual ou quantitativa, tá? Então você não tem uma coisa qualitativa, ou é marrom, ou é preto, ou é isso, ou é aquilo. Não, você tem uma coisa mais gradual, né, quantitativa mesmo. Então muitos genes, né, vão influenciar nesse caso aí para uma mesma característica. Às vezes dezenas de genes vão estar influenciando para essa característica, gerando aí fenótipos que vão variar de forma quantitativa. Um exemplo muito que a gente observa, né, em humanos é a cor da pele, né? A cor dos olhos também, a estatura humana também, que tem uma distribuição quantitativa, né? Então você tem pessoas muito altas, pessoas um pouco menos altas, pessoas aí tamanho médio, até pessoas mais baixas, né? Até chegar em mim, né? Que sou menor ainda. E aí, então, você tem essa variação aí quantitativa acontecendo, tá? Na cor da pele também. Você tem as pessoas que têm aí uma cor de pele muito branca, uma cor de pele muito preta, e você tem as variações, né, dentro desses dois polos aí, né? E aí, um exemplo é a cor do grão do trigo, por exemplo, que foi um exemplo que foi estudado, que são 3 genes aí que interagem de forma quantitativa para a cor do grão de trigo, tá? Então, se a gente for ver 3 genes, né, e a gente tiver um cruzamento triíbrido, né, desses genes, a gente vai formar um quadrinho lá bem grande, né? Formamos aí um quadrinho bem grande, e que a gente consegue observar, né, que quando você tem todos esses genes aí dominantes, você gera essa cor do trigo mais escura possível, né, avermelhada possível. E quando você tem todos eles recessivos, ele fica branco completamente, tá? Mas quando você tem, né, essa dosagem aí quantitativa, alguns recessivos e alguns alelos dominantes, aí você vai ter, né, essas variações da cor, né, entre aquele que seria com a coloração mais escura e aquele com a coloração mais clara, por exemplo, aí, só dando um exemplo do grão de trigo, né? Que aqui seriam 3 genes somente, tá? E aí, além disso, mesmo assim, você tem essa variação aí quantitativa. Aí você imagina quando você tiver aí, né, características com dezenas de genes, né? 10, 20 genes que vão estar associados àquela mesma característica e agindo de forma quantitativa, como é o caso da cor da pele em humanos, cor dos olhos e tudo mais. Então você vai ter aí mais possibilidades aí, né, de intermediários, né, dentro dessa faixa ali, né, para esses fenótipos, tá? Então, isso seria uma interação gênica quantitativa, em que você tem diversos genes interagindo entre si, gerando fenótipos aí que variam de forma quantitativa, tá? Então, pessoal, por hoje é isso.